João capítulo 21 versículos do 18 ao 25. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo, e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá, e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: Segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo, a quem Jesus amava, os acompanhava. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: O que vai acontecer a ele? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que, nem no mundo inteiro, caberiam os livros que seriam escritos. Esse texto bíblico fala da terceira aparição de Jesus para os seus discípulos depois que Jesus ressuscitou. Senhor Jesus fez aparições depois da ressurreição, dando testemunho de sua ressurreição antes de deixar a terra voltar para o céu. Essas aparições acontecem por um período de 40 dias. Durante esses 40 dias muitas pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou, testemunharam os acontecimentos nos 40 dias seguintes, deixaram bem claro que Jesus havia sido ressuscitado. A ressurreição de Jesus foi segundo as Escrituras, a palavra de Deus já tinha predito essa ressurreição. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Para confirmar que ele tinha ressuscitado, e que havia esperança, uma nova aliança foi estabelecida, a graça. As ressurreições anteriores haviam sido impressionantes e milagrosas, porém nessas ressurreições, as pessoas voltaram com corpos físicos, e com o tempo, morreriam de novo e não voltavam mais à vida. A ressurreição de Jesus era diferente das outras que já tinham ocorrido. A ressurreição de Jesus possibilita encontros pessoais, que levam à transformação, libertação, à salvação, vida além da morte. O Senhor Jesus tinha completado a obra, o resgate, a reconciliação entre o homem e Deus. Jesus tinha sido crucificado, e já havia se passado 3 dias desde sua morte. O amor é sacrifício, é doação. No dia seguinte à morte de Jesus, os principais sacerdotes e os fariseus tinham a preocupação em vigiar, guardar o sepulcro de Jesus. Então dirigiram-se a Pilatos, e pediram a ele ajuda. Lembraram-no que, enquanto estava vivo, Jesus disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Então falaram do receio, de que os discípulos de Jesus viessem e roubassem o corpo, e dissessem ao povo que tinha havido ressuscitado. O corpo de Jesus havia sido colocado num túmulo escavado em rocha maciça, fechado com uma enorme pedra. Era ali que queriam que Jesus ficasse. Queriam que Jesus permanecesse morto e sepultado, assim como a injustiça cometida. Pilatos fornece a escolta para eles, que foram seguidos pelos soldados. O sepulcro estava seguro, tinha um selo oficial afixado, e a guarda armada em vigilância. Assim, sem saber, os inimigos de Jesus com antecedência, ajudaram a evidenciar a ressurreição de Jesus para eles mesmos. Não tinha como alguém tirar o corpo de Jesus sem a escolta perceber, ver. Mateus capítulo 27 versículos do 62 ao 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, e deixando ali escolta. Um anjo do Senhor
descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Alguns da guarda anunciaram aos sacerdotes, aos fariseus o que havia acontecido. Então subornaram os soldados, deram muito dinheiro aos soldados, para dizerem que os seus discípulos vieram à noite, e, enquanto estavam dormindo, roubaram o corpo de Jesus, e o levaram. Eles podiam negar, mentir para os outros, mas eles sabiam que era verdade. Mateus capítulo 28 versículos do 11 ao 15. Alguns dos guardas entraram na cidade, e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo, e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Primeira aparição de Jesus ressuscitado. Depois de Jesus ter sido ressuscitado, ele apareceu primeiro para as mulheres, para Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, Joana e outras, e depois para os seus discípulos. A primeira aparição de Jesus ressuscitado para Maria Madalena, que era atormentada por 7 demônios, foi liberta de todos os demônios por Jesus. Ela se tornou uma seguidora de Jesus, estava na crucificação de Jesus, no sepultamento e na ressurreição. Lucas capítulo 8 versículos do 1 ao 3. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. João capítulo 19 versículo 25, e junto à cruz, estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mateus capítulo 27 versículos 57 ao 61. Então, visto que a tarde estava avançada, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também tinha se tornado discípulo de Jesus. Esse homem se aproximou de Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe fosse entregue. José pegou o corpo, enrolou-o em puro linho fino, e o colocou no seu túmulo novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. E, depois de rolar uma grande pedra até a entrada do túmulo, foi embora, mas Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali, sentadas diante da sepultura. Maria Madalena foi ao sepulcro estando ainda meio escuro. Não foi só Maria Madalena, também Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e viram que a pedra que fechava o sepulcro estava removida. Quando entraram, não acharam o corpo de Jesus. Lucas capítulo 24 versículos do 2 ao 10, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. E, ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11, e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. João capítulo 20 versículos do 1 ao 6. Ao amanhecer o 1º dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro, e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro, e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro,
e inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro, e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Maria permaneceu no sepulcro, enquanto as outras foram avisar aos discípulos. Então Maria vê Jesus que fala com ela, mas ela não o reconheceu de imediato. João capítulo 20 versículo 11, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele, e Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Maria disse que levaria o corpo de Jesus, enfrentando um sofrimento e um peso que pareciam maior do que poderia carregar, suportar, que pareciam ser além das suas forças, mas queria servir Jesus, estar com Jesus. Como Jesus fez com que Maria o reconhecesse pela forma, como falou, para que se lembrasse, reconhecesse a voz do bom pastor. João capítulo 20 versículo 16, então Jesus a chamou. Mariam. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone. Ela reconheceu de imediato a voz do bom pastor, a maneira que falava com ela, era a ovelha de Jesus. Se realmente buscarmos, se realmente quisermos vê-lo, nós o encontraremos. João capítulo 10 versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10 versículos 4, 8 e 16, e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Jeremias capítulo 29 versículo 13, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A aparição de Jesus para as outras mulheres, enquanto elas iam contar aos discípulos que o túmulo estava vazio, que o anjo havia dito que Jesus tinha ressuscitado, e que era para elas avisarem aos discípulos, para irem para a Galileia para lá encontrarem com Jesus. Mateus capítulo 28 versículos do 7 ao 10, Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos, e está seguindo adiante de vós rumo à Galileia, lá o vereis, atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas, e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés abraçando-os, e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: Não temais. Ide e dizei aos meus irmãos, que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Lucas capítulo 24 versículos do 9 ao 11, e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Relatos de incredulidade, dúvidas e medo, confirmado a ressurreição para seus seguidores. Apesar de não acreditarem nelas, o privilégio de saber primeiro foi das mulheres. O Senhor Jesus encarregou elas, eram as testemunhas de Jesus, levar a mensagem de as boas novas do reino de Deus. Naquela época, naquela cultura, a mulher não podia servir como testemunha em um tribunal, mas forma testemunhas da ressurreição de Jesus. A aparição de Jesus a seus discípulos. Jesus mostra as mãos e o lado, evidências, identificado pelas marcas, cicatrizes. João capítulo 20 versículos do 19 ao 22, Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas.
Jesus apareceu, pôs-se no meio deles, e disse: A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, tendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Tomé havia duvidado que Jesus estivesse ressuscitado, quando os discípulos contaram para ele. Disse que acreditaria só se visse. João capítulo 20 versículo do 24 ao 29, contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles, e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Creia em Jesus, o Filho de Deus. A aparição de Jesus a 2 discípulos no caminho voltando para a aldeia de Emaús, no mesmo dia em que Jesus Cristo havia ressuscitado, estavam indo para a aldeia Emaús, nome de um deles era Cleopas. Jesus foi ao encontro deles, a graça e a misericórdia os alcançou no caminho. Lucas capítulo 24 versículos do 13 ao 34, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho, conversavam a respeito de tudo, o que havia acontecido enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 2 homens andando pela estrada, desanimadas, tristes. Esses 2 homens eram discípulos de Cristo, seguidores do caminho de Jesus, estavam no trajeto da aldeia de Emaús. Voltando do lugar onde vieram, voltando atrás, voltando de onde saíram, aos velhos hábitos. Estavam saindo do lugar certo, do lugar da obediência, saindo do caminho, distanciando de Jesus. Esqueceram das pregações de Jesus, do direcionamento de Jesus, para que ficarem em Jerusalém, para viver a promessa de receber o Espírito Santo. Atos capítulo 1 versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, salientou ele, de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Precisavam voltar para Jesus, para o caminho da obediência, para receber o Espírito Santo. Eles estavam indo para Emaús, só que deveriam permanecer em Jerusalém, abandonando o lugar onde deveriam aguardar o cumprimento da promessa. Se não fosse Jesus ir ao encontro deles e do nosso, no caminho, para direcioná-los, e nos redirecionar ao caminho certo novamente, não teriam recebido a promessa do Espírito Santo, da salvação, e muitos de nós também não. Jesus sempre vem ao nosso encontro quando pensamos em desistir, quando estamos fracos, desanimados, quando saímos do caminho, nos direciona novamente ao caminho certo. Jesus é maravilhoso. Jesus foi ao encontro deles, então tornou-se o caminho do entendimento, do conhecimento, onde Jesus pôde se aproximar deles, ter uma conversa muito preciosa, que deu vida novamente a eles. A graça pode nos alcançar nos caminhos mais variados e inesperados. Para relacionar com Jesus, devemos conversar com Ele, estar meditando, falando sobre Ele, interessados em saber mais sobre Ele, caminhar com Jesus, estar na sua companhia. A esperança supostamente frustrada, perderam a esperança, o que fazer? Não permanecer, não perseverar, ir por outro caminho, voltar para a vida de antes, retroceder. Há dias difíceis onde desacreditamos que haverá saída, estavam olhando para o desespero da morte, da crucificação, não olharam para o da ressurreição.
Para conhecer o Senhor, é necessário caminhar com Ele, escutar atentamente Sua palavra, deixar-se ser orientado por Ele, sentar-se à mesa com Ele, e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. O alimento espiritual. A pergunta de Jesus foi o ponto de partida para aqueles dois encontrarem a resposta em Jesus, através de Jesus, que ajuda a esclarecê-los, iluminá-los e devolver-lhes a alegria e a esperança perdidas. Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus ainda sem ser reconhecido, eles convidam Jesus para a casa deles, para entrar, ficar com eles, porque já era noite. Então Jesus aceitou o convite. Quando estava à mesa com eles e se sentaram para comer, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Foi então que, de repente, perceberam que era Jesus, veio a cena à memória deles. Entenderam que era Jesus, o Cristo que estava com eles o tempo todo, o conheceram. Muitas vezes pensamentos que Jesus não está conosco nos ajudando, mas está, percebemos só depois. Tomou o pão e, partindo, deu aos discípulos, dizendo-lhes: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Estamos trazendo a memória, para sempre relembrar, que precisamos, que dependemos de Deus, que sem Jesus não tem salvação. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Comentaram entre si. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Conforme o texto bíblico inicial, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado. Jesus reaparece aos seus discípulos na praia, às margens das águas de Tiberíades, também conhecido como Águas da Galileia, ou Lago de Genezaré. Os discípulos tinham ido pescar, naquela noite não pescaram nada. Já tinha acontecido antes da ressurreição de Jesus, no mesmo lugar, eles ficaram a noite toda nada pescaram, os pescadores já estavam lavando as redes, mas sob a palavra de Jesus, voltaram, lançaram as redes do lado direito do barco assim como Jesus instruiu, disse e apanharam grande quantidade de peixes. Jesus os convidou para segui-lo, que os faria pescadores de homens, então aceitaram o convite, largaram tudo para seguirem a Jesus. Jesus faz uma comparação entre a pesca e o reino dos céus. Mateus capítulo 13 versículo 47, igualmente o reino dos céus, é semelhante a uma rede lançada às águas, e que apanha toda qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Os discípulos ainda estavam perturbados com o que ocorreu com Jesus no Calvário, sua execução, sua morte e sua ressurreição. Estavam apáticos, displicentes, eles estavam vivendo fora do propósito de Deus para suas vidas, voltaram para o mesmo lugar de onde saíram, e já era a terceira vez que apareceu para eles. Não tinham entendido bem o significado da morte e ressurreição, era graça misericórdia, a favor dos homens, a salvação. Foram reavivados pelas palavras de Jesus, foram renovadas as suas esperanças, lembrados do reino dos céus, da salvação, de fazer discípulos para Jesus. Jesus aparece para eles, e pergunta se tinha alguma para comer. Como não tinham pescado nada, não tinham o que oferecer, então responderam que não. Inicialmente não o reconheceram. Estava o Senhor poderoso, que havia feito muitos milagres, como multiplicado os pães e peixes, promovido uma pesca milagrosa onde os instruiu que deviam lançar a rede para o lado direito do barco, seguiram a instrução, e a pesca foi surpreendente. O lado correto é daqueles que obedecem, o lado dos salvos, o lado direito. Mateus capítulo 25 versículo 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Jesus fez eles lembrarem dele, dos ensinamentos dele, voltarem a ser discípulos dele, e fazerem discípulos para ele. Agora ele para eles darem o pão vivo que é Jesus, oferecer o pão da vida, ser pescadores de homens, fazer discípulos, evangelizar, multiplicar a palavra, multiplicar o alimento espiritual.
trazendo a memória de quando andavam com Jesus, relembrando de andar com Jesus, lembrar dos ensinamentos de Jesus, relembrar que Jesus é o caminho, que sem ele não tem salvação. O Senhor já tinha tirado Pedro de pescador de peixes, para ser pescador de seres humanos, de homens, e os outros discípulos, que eram pescadores de peixes também. Quando mais nos distanciamos de Jesus, voltando aos velhos hábitos, perdemos a comunhão com Ele, nossa visão espiritual diminui, nem reconheceram Jesus, ou ficamos totalmente cegos espiritualmente. Quanto mais distantes, mais cegos ficamos, nossa natureza é pecaminosa. 1 Coríntios capítulo 2 versículos 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como discípulos de Jesus, ir ao oceano, ou seja, ao mundo, e ali pescar muitas almas, pescar pessoas para a igreja espiritual, a igreja de Jesus. A presença de Cristo por si mesmo atraiu muitos peixes dos mais variados tipos, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. É Jesus que nos atrai através do Espírito Santo. Quando Jesus disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis", veio a memória, veio a lembrança, essa foi a segunda pesca maravilhosa. Nós precisamos sempre ler a Bíblia, a cada repetição se aprende novos aspectos, onde se amplia, expande, aumenta, algo novo, temos uma nova visão, internaliza os conteúdos de forma cada vez mais sólida, para não nos esquecermos, para estar sempre na nossa mente, na alma, no espírito, fazer parte da nossa vida, desenvolver a perseverança, determinação, fortalecer, virar hábito, restaurar nossas emoções, curar a alma e o corpo, nos transformar, nos moldar, ajuda a desviar do mal. Nós precisamos de conhecimentos bíblico, precisamos buscar a Deus, estar na presença de Deus, aprender mais de Deus, ter comunhão com Deus. João capítulo 21, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto às águas de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: "Vou pescar." Disseram-lhe os outros: "Também nós vamos contigo." Saíram, e entraram no barco, e, naquela noite, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: "Filhos, tem aí alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não." Então, lhes disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Apacenta os meus cordeiros." Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" Ele lhe respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: "Tu me amas?" E respondeu-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, Jesus repetiu para ele 3 vezes, Pedro também tinha voltado a pescar novamente, Jesus mostra o amor e paciência, o perdão dele com Pedro. Lucas capítulo 22 versículo do 31 ao 34, disse também o Senhor: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos." Mas Pedro replicou: "Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte." Contudo, predisse-lhe Jesus: "Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces." Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: "Siga-me."
O que queria dizer com isso? Pedro precisava passar por uma mudança, uma transformação de mente e de atitudes, de comportamentos. Pedro já acreditava em Jesus, andava com Jesus, mas ainda não era convertido. Pedro precisava morrer para si mesmo, para as suas próprias vontades. Morrer para si mesmo é parte de nascer de novo, continuar morrendo para si mesmo no processo de transformação. Morrer para si é uma escolha para se tornar cristão. Essa era a morte que glorificaria Jesus, morrer para si mesmo, negar a si mesmo, não fazer mais as suas próprias vontades. Não de forma forçada, por não ter escolha, e sim por escolha, pela própria vontade. Mateus capítulo 16 versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é ser cristão. Como não entenderam o que Jesus disse, pensaram que João não passaria pela morte. Mas Jesus não era isso que Jesus queria dizer, entenderam errado. Romanos capítulo 14 versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e, se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. E quanto a este, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quem conhecia o coração de João era Jesus, e o propósito que tinha para João também. O corpo de Cristo, os membros, nem todos os membros são iguais. Se todos fossem olhos, como iria ouvir? Se todos fossem orelha, como iria sentir o cheiro? O corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Nós precisamos uns dos outros, todos dependemos de Jesus. Pedro quis saber muito sobre os desígnios de Jesus Cristo. Tem coisas que dizem respeito entre nós e Deus, e outras só a Deus. Tu, segue-me, seguir a Jesus enquanto estivermos vivos, perseverar, continuar caminhando com Jesus. Até que Jesus venha, nós individualmente devemos segui-lo, permanecer seguindo a Jesus, permaneça em Jesus, nos caminhos de Jesus. Nós precisamos renovar nossa mente nas verdades que Jesus nos ensinou, sendo transformados pela palavra, pelo Espírito Santo, por Jesus, ajudando uns aos outros. Se o outro não estiver seguindo, mesmo assim eu devo seguir. E se seguir o erro, não devo seguir. Paulo disse: vou pescar, e os outros discípulos disseram: vamos também. Algumas pessoas olham para a igreja e dizem: lá só tem pessoas erradas, por isso que não frequento a igreja. Usam essa desculpa, justificativa. As pessoas são falhas, o único homem perfeito é perfeito, Jesus. A salvação é individual, ou seja, cada um vai dar conta da sua própria vida, não vai responder pela vida de outro. Onde tem ovelhas tem lobos. Joio no meio do trigo, é comum em muitas lavouras de trigo. O joio e o trigo são muito parecidos, só podem ser diferenciados na fase adulta, quando estão nascendo as espigas. A semelhança se desfaz diferenciando assim o trigo do joio, quando os frutos se revelam. Nesta fase, o joio se mantém ereto, já o trigo adulto começa a se dobrar. O trigo tem grãos, ou seja, frutos, e o joio não. Apesar da semelhança, o joio é considerado uma erva daninha, enquanto o trigo produz bons frutos. O joio rouba os nutrientes do trigo, porque é uma planta invasora. Enquanto vivermos o tempo da oportunidade da graça, o joio estará no meio do trigo, para nossa transformação, para termos a oportunidade de nos convertermos. Mas esse tempo acabará, os sinais estão sendo vistos, virá como um ladrão. Erramos porque não conhecemos a Bíblia, ou conhecemos pouco, ou ainda conhecemos, e não praticamos, como está escrito na Bíblia. Oséias capítulo 4 versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O reino de Deus é conquistado pela graça, sem o sacrifício de Jesus. Sem Jesus ninguém poderia se salvar. Pela fé, precisa crer na sua existência, na sua palavra, que recompensa, e pelo esforço, a porta é estreita, devemos nos esforçar, obedecendo, renunciando, perseverando, permanecendo. Só o nosso esforço, nossas obras não adiantariam, porque todas as nossas melhores boas ações são como trapos sujos, imundos. Nossos pecados, como ventania, nos levam para longe de Deus. Nós precisamos de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias.